Olá, mulheres, bom dia! Hoje demorei um pouquinho para gravar o devocional, porque eu peguei umas encomendas de pirulito, olha que lindinhos. Então, eu vou aqui embalando os pirulitos e conversando com vocês. Essa mulher que eu vou falar hoje nem está no livro do Kuyper, mas ontem falando sobre Zípora, me lembrei dela. Semana passada eu e a Paty conversamos sobre ela, e a Paty falou de um jeito assim: você sabe a história dessa mulher? Eu falei, eu sei, mas ela falou de um jeito assim, a hora que eu comecei a falar sobre ela, mas ela passou por isso, isso e isso. Vê essa pregação. Aí eu vi uma pregação da Helena Tanuri e vi mais outra da Dani Cadori, que falava sobre ela, e um pastor, né? Falei, vamos ver a visão de um homem. E aí, eu pensei assim, a hora que a Patrícia estava falando, nossa, será que eu vou mudar de ideia, né, sobre essa mulher? E sim, mudou a minha ideia sobre essa mulher. Eu estou falando de Mical, a primeira mulher de Davi, filha de Saul. E aí, para vocês entenderem o contexto, era que tinha acabado o tempo de juízes, o povo pediu um rei, povo de Israel, e como haviam alguns reis regionais, talvez a ideia teria vindo daí. Lembra de Abimeleque? Já era um rei regional. E então as pessoas pediram, mas não era propósito de Deus ter rei. E sendo assim, Saul foi feito rei de Israel. E ele por muitas vezes mostrou ter um caráter duvidoso. E quando Golias afronta Saul, Israel, Saul promete que quem matasse o filisteu levaria a sua filha como esposa. No caso, seria Merabe, que era a primeira filha de Saul. Sendo assim, Davi chegou para dar comida aos seus irmãos. Ele era muito jovem. A história de Davi a gente conhece bem. Quem não se lembrar depois vai lá em 1 Samuel. 2 Samuel e Crônicas também vai falar sobre a história de Davi. Então aqui o nosso texto base é 2 Samuel 6:20. Quando Davi está vindo, depois de matar muitos filisteus, ele começa a adorar o Senhor dançando. E a sua mulher, em várias versões, vão dizer palavras diferentes, mas que a intenção é a mesma. Mical, olhando pela janela, viu Davi, que tirou a túnica de linho, e disse a ele, você dançando igual um vadio qualquer, né? Sem pelejo, sem vergonha, ela disse a ele. E ela o censurou, o rejeitou, o desprezou e até o xingou. E por muitas vezes a gente vê essa mulher como uma mulher insensata, insubmissa. Ela teve sim os seus motivos plausíveis para ser dessa maneira. E aqui já é o final de toda uma história que nós vamos entender agora, que eu vou explicar para vocês. Depois de Davi ter matado Golias, ele começou a crescer na admiração do povo de Israel. Então tem aquela famosa canção que as mulheres cantavam, Saul matou tantos e Davi matou muito mais. E isso começou a encher o coração de Saul de um sentimento muito ruim que nós podemos classificar como inveja. Ele começou a ficar enraivecido, e aqui a gente pode aprender, né, que a Bíblia diz que a nossa ira não opera a justiça de Deus, e também não tinha o porquê de Saul ficar contra Davi. E da primeira vez, em uma conversa, que Saul queria que ele esposasse uma de suas filhas, que seria Merabe, Davi disse claramente a Saul que ele não teria condições financeiras. Ele declarou a sua posição social, que ele não teria condições, quem seria ele para cuidar, para ser marido de uma princesa, né, de uma filha do rei. E aí ele não teve Merabe como esposa, mas também não foi porque Saul era bonzinho que depois ele deu Mical, nós vamos ver. Ele deu Merabe para outro homem. E depois soube que a sua filha Mical, e que Davi também havia gostado dela, e que a sua filha Mical estava apaixonada por Davi.
Então, ele deve ter pensado que a melhor forma era de manter o inimigo da alma dele, do ego dele, seria mantê-lo mais próximo possível. Ele dando Merab a Davi, Davi provavelmente, historicamente, teria mais direitos pela filha primogênita. E depois de casado com Mical, ele ficava mais próximo de Davi, sabia de todas as coisas que aconteceria. Nós podemos perceber o caráter duvidoso de Saul, porque a sua própria filha depois descobre, né, foram até a casa de Davi, onde Davi morava, e a sua filha descobre no plano de matar Davi. Teve uma vez que ele foi tocar a harpa para Saul, que um espírito maligno apossou dele, e ele intentou até fisicamente contra Davi. E Saul já ficava irado por ver a amizade de Jonatas também. Então, nós podemos ver aí que isso também classifica que Jonatas conhecia o pai que tinha, que também ajudou Davi por várias vezes. Mical, sabendo então do plano de Saul matar Davi, ela o ajuda a fugir. Isso tudo foi antes daquele texto base de Samuel 6:20. Ela o ajuda a fugir e ela coloca até a mesma maneira que Raabe ajudou aos espias, né? Coloca a corda e faz com que Davi fuja descendo pela corda. Não sabemos o motivo o qual ela não foi. Ela poderia talvez ter ido junto ao seu marido, mas ela preferiu salvaguardar a vida dele, e quando Saul chega, ela mente. E também não podemos dizer que foi falha de caráter, mas que essa mentira foi para não permitir um mal maior, até mesmo para a vida dela. E mesmo assim, Saul ficou enraivecido e disse que ela estava defendendo o inimigo do pai. Ela foi até contra o pai por perceber a falha de caráter, e isso é legítimo porque nós sabemos que a submissão não deve ser cega, nem a maridos, nem a pais, e ela agiu de forma correta, não deixando que o pai o matasse, porque ele não tinha nada contra Davi a não ser o seu próprio ego. Então ela agiu corretamente, apesar dessa mentira que nós não podemos falar que ela agiu de má índole. E nisso 8 anos se passaram, Davi não voltou para buscar Mical. A gente não sabe qual foi o sentimento dela, mas com certeza de algum sentimento de abandono, de rejeição. Ela ter ajudado ele a fugir, salvaguardou, protegeu a vida dele. O sentimento dela talvez não era um dos melhores. E passados esses 8 anos, o pai dela, Saul, deu ela a casamento a outro homem, Paltiel. E Paltiel a amou profundamente a ponto de expressar, mais pra frente eu vou falar pra vocês, expressar visivelmente, publicamente o amor dele por ela. E Davi se casou com outras mulheres. Nós já vimos aqui a história de Abigail, né, que era a esposa de Nabal, que agiu insensatamente contra Davi, e mais outras mulheres. E Davi também teve um comportamento, ele não era um homem de má índole, mas algumas vezes ele se encheu de ego e agiu dessa forma. Nós lembramos de Batseba e nós lembramos também o drama de Absalão, que ele não defendeu a sua filha, não repreendeu um filho. Então, Davi, por muitas vezes também, teve um comportamento que agiu pelo ego. E depois de todos esses 8 anos, casado com várias mulheres, quando o filho de Saul, Isbosete, era o novo rei, que era o filho de Saul, e Abner era o chefe da guarda de Saul. E nós vamos ver também aí um conflito de interesse. Depois que Saul morreu, Abner possuiu uma concubina de Saul, e Isbosete fica nervoso com essa história
e vai contra Abner, dizendo o porquê dele estar fazendo isso. E Abner faz um acordo com Davi, que seria muito bom para ele, que se Davi fosse rei, aí conflito de interesse. Aí começa uma história política, e aí Abner diz que seria mais interessante, que já que Deus já tinha prometido a Davi que ele, a forcinha do braço aí, né, o jeitinho, já que Deus já havia prometido que ele seria rei, então que ele fosse rei no lugar de Isbosete. E aí, a única coisa que Davi pede para ele no acordo é que vá buscar a sua mulher, depois de 8 anos. Imagina a cabeça de Mical nessa situação, que ela poderia já estar tendo um recomeço, uma vida boa com o seu marido que a amava. Ele pede, então, a Abner que vá buscar essa mulher, mais por um interesse político, nós podemos perceber, porque quanto mais reconhecimento, mais fama, e ele tinha a influência de estar casado com a filha do rei, mais popularidade ele tinha. Então, era um caso mais político do que romântico, né? Você pode pensar, nossa, depois de 8 anos, que bonitinho ele foi buscar Mical. No momento em que Abner traz Mical de volta, a Bíblia relata que Paltiel veio andando no caminho chorando pela esposa dele, pela mulher dele. Ele não queria que isso acontecesse. Então essa mulher devia ser muito feliz ao lado desse marido que poderia ser muito romântico a ela, né? Ele chora, a Bíblia relata isso, que ele vem ao caminho e Abner manda ele voltar. Então, imagina o sentimento, a cabeça dessa mulher. Foi aí que a minha cabeça mudou, né? Eu sempre defendi muito Davi. Quem me conhece, talvez é uma curiosidade sobre mim que você não saiba, eu fui líder de dança, eu gostava muito da dança. Então, defendia muito Davi. Nossa, mas ela estava dançando para o Senhor e ela ridicularizou um homem de Deus. É claro que a gente não pode fazer isso, nós vamos ver também o que aconteceu com ela depois disso. Então, eu defendia muito Davi nesse sentido. Mas então, estudando a fundo, a gente pode perceber que ele teve também participação nessa amargura dela. O que a gente pode aprender é que a nossa fé tem que ser progressiva, o nosso comportamento não pode ser circunstancial, deixar a amargura tomar conta, né? Vez por outra, ou o que aconteceu em nossa vida, em nossa família, isso não pode afetar o nosso crescimento espiritual, o nosso relacionamento com as pessoas. Vez por outra, nós vamos nos decepcionar, mas isso não deve afetar o nosso amor ao Senhor. E nós podemos ver que ela nutria uma fé pagã, porque quando vão capturar Davi, ela coloca um ídolo, e um ídolo gigante pelo jeito, para simbolizar que era um corpo que estava ali na cama ao lado dela. Então ela tinha essa fé pagã. Saul tinha uma fé oscilante. Nós vamos ver também que no final da vida ele vai atrás de coisas que não correspondem à fé em Jeová. Então, aqui, esse tipo de atitude dela, ridicularizar o marido, um homem de Deus, né? E ele responde que ele estava fazendo algo genuíno, que a adoração dele era para Deus e que por Deus ele faria muito mais, que não há erro nisso, né? Devemos fazer mesmo, se Deus mandar, não pensar no que as pessoas vão pensar, não é mesmo? Mas aqui, o que nós podemos aprender com ela é que não podemos deixar realmente a amargura tomar conta do nosso coração. E o que me fez pensar ontem, a exemplo de Zípora, Zípora tinha um pai incrédulo, que não tinha nenhuma fé no Deus de Israel. Ele vai perceber depois que Moisés libertou o povo, que o Deus de Moisés era realmente o Deus sobre todos os deuses, depois que ele liberta o povo. Então, só que ele foi um homem sábio que fez a sua filha ficar em um casamento, cuidou dela enquanto Moisés cumpria a sua missão. E nós podemos ver aqui que Saul não teve essa mesma atitude, apesar dele conhecer o Deus de Israel, né, de ouvir falar,
ele não teve essa atitude. Talvez se ela tivesse uma base sólida, firme na fé do Senhor, talvez Mical teria agido de maneira diferente, entendesse que talvez poderia ser o propósito de Deus para a vida dela mesmo, voltando com Davi. Ou tendo um pai sábio, isso jamais teria acontecido, porque Saul jamais teria colocado o casamento da sua filha à prova. Mas como nós vimos desde o começo, desde que ele a deu para casar com Davi, os conflitos dele eram totalmente interesseiros, né? Ele tinha a intenção de manter Davi por perto para matar Davi por conta do seu ego. Então, a aplicação aqui para nós, o papel de Mical, é que nós possamos buscar conselhos sábios. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, mas na multidão de conselheiros sábios. Se você for lá ler esse provérbio todo, né? Se você for ler Provérbios, você vai ver que a Bíblia diz sobre pessoas sábias a dar conselhos. Não é qualquer um que a gente pode ouvir mesmo, não. E no Salmo de número 1, diz pra gente não sentar na roda dos escarnecedores, né? É você ter amizade que te levam a crescer em Deus. Então, se Mical tivesse talvez nutrido, em detrimento do seu pai, um relacionamento com pessoas assim, ela poderia ter se libertado dessa dor, dessa amargura do passado e se entregado a um momento de recomeço agradável, olhando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas a levaria a cumprir o seu propósito de vida e ela poderia alcançar uma verdadeira alegria. E no momento que ela faz isso, a Bíblia diz, né, em 2 Samuel 6:20, que ela jamais teve filho. A gente não sabe se ele não se relacionou sexualmente com ela, mas eu creio que possa ter sido uma exortação da parte de Deus por ter desrespeitado o seu marido, que também é importante isso, nós não devemos desrespeitar, quanto mais em público ao nosso marido. Esse é um erro que no passado eu cometi muito e eu tento não cometê-lo mais. Hoje eu entendo o grande homem de Deus que eu tenho na minha vida e o amor que ele tem pelo Senhor, que se ele dançasse eu iria entender esse amor todo, né? Mas na minha imaturidade eu já cometi essa falha e é claro que nós vamos ter deslizes e que ninguém nos condene por isso. Então, no final do versículo, vai dizer que ela não teve filho. E eu creio que tenha sido, sim, algo vindo do Senhor, porque ela foi casada com Paltiel e também não teve filho. E nós sabemos que o casamento e ter filhos nessa época era um completo contentamento para a mulher, né? Geralmente as mulheres queriam casar e ser felizes. Então, que fica essa palavra no meu e no seu coração, que a dor, a amargura não nos deixe cega a ponto de não ver o belo, não agradecer o de bom que há em nossas vidas, apesar de um momento difícil, terrível, né? Muitas mulheres passaram por situações complicadas, abusos, situações de amargura dentre a criação dos seus pais, mas eu queria fazer um convite a vocês no devocional de hoje para abrigar, para ter o Senhor Jesus como o seu pai, né? Mesmo que nós tenhamos tido um pai terrível que não nos deu atenção, a Bíblia diz assim que mesmo se a mãe abandonar um filho que ainda mama, Deus jamais nos abandona. Então, que nós possamos abandonar essa dor e crescer no amor do Senhor, conhecer que Deus tem um propósito para todas as coisas e que a amargura nos impede de ver isso. Nós vimos Agar, que não viu o poço na frente dela. E a Bíblia relata muito sobre a água, o que a água significa, né? Jesus é a água, é a fonte para jorrar para a vida inteira. Então, que nós possamos beber dessa água, jorrar para a vida inteira. Amém? Excelente dia, que Deus abençoe, que essa palavra fique no seu coração
E eu espero que você tenha entendido a posição de Mikau como eu entendi. Mudou a minha visão sobre ela, que mude a sua também e que mude o seu sentimento em relação a alguma amargura que você ainda possa carregar no seu coração. Amém? Excelente dia, Deus abençoe. Tua voz ressoa.